Nossa pauta hoje é raciocínio diagnóstico à luz de teorias do conhecimento. O raciocínio diagnóstico como processo mental que profissionais de saúde, especialmente médicos, utilizamos para identificar a causa de um problema de saúde ou uma condição clínica em um paciente. É um processo que envolve a coleta de informações, a análise dessas informações clínicas, que incluem sintomas, sinais físicos e também de exames complementares, como exames laboratoriais ou de imagem, para formular hipóteses, né, e possivelmente chegar a um diagnóstico conclusivo ou etiológico. E as teorias do conhecimento são epistemologias, ou seja, são abordagens filosóficas que buscam compreender como o conhecimento é adquirido, validado e compreendido. Essas teorias tratam de questões sobre os limites do conhecimento humano, a natureza do conhecimento humano, a validade desse conhecimento, as fontes. Então, por exemplo, o empirismo, o racionalismo, o construtivismo, o empirismo, já falei, o ceticismo, o pragmatismo, a teoria crítica, por exemplo. Em vídeos anteriores, que estão na playlist Raciocínio Clínico e Competência Cultural, há 5 ou 6 vídeos com o título Entendendo o Processo de Raciocínio Clínico, que vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo. Então, raciocínio diagnóstico é, como eu antecipei, o processo mental pelo qual os médicos transformamos informações sobre o paciente em um nome, uma denominação para aquela condição de doença no processo, no contínuo do processo saúde-doença. E para fazer isso, os médicos devemos reunir e avaliar evidências relevantes para o problema clínico e então escolher um diagnóstico ou tomar uma decisão sobre que diagnóstico decidir e, consequentemente, o tratamento da condição de saúde, doença diagnosticada. É como um trabalho de detetive, com o qual o raciocínio diagnóstico tem muitas semelhanças. Então, os médicos precisam raciocinar a partir dos efeitos observados para chegar às suas possíveis causas, por isso falei de diagnóstico etiológico. Então, neste vídeo, vou explorar o pensamento por trás do raciocínio diagnóstico, com base em insights de várias teorias da filosofia do conhecimento, e se os médicos tiverem uma compreensão mais profunda do raciocínio que sustenta o diagnóstico, poderão ser melhores diagnosticadores, né? Mais astutos e mais capazes também de facilitar a aprendizagem dessa habilidade para os novos médicos residentes ou para graduandos de medicina. E, independentemente de como os médicos cheguem a um diagnóstico, eles precisam ser capazes de articular o seu raciocínio ao paciente. Então, a característica clássica
da medicina é representada pelo diagnóstico, e por isso os fundamentos do raciocínio clínico devem ser uma competência essencial aprendida nos cursos de graduação em medicina. Então, a prática da medicina requer arte e também ciência, como eu sempre repito em minhas aulas de semiologia médica. E a ciência defende uma compreensão mais profunda dos mecanismos subjacentes aos processos de adoecimento e ao uso de evidências científicas na tomada de decisões diagnósticas. O estudo do raciocínio e do pensamento médico, né, como os médicos pensam, fundamenta grande parte da cognição dos clínicos, dos médicos em geral, e tem sido o foco da pesquisa em ciência cognitiva na medicina. E a experiência e a organização do conhecimento no contexto da medicina e de outras disciplinas da saúde, a direcionalidade do raciocínio e a natureza dos erros desse raciocínio estão intrinsecamente ligados aos processos de pensamento e tomada de decisão entre os profissionais da saúde. Então, o diagnóstico, como está no cerne da prática profissional em saúde, mesmo em situações de urgência e emergência, os clínicos eles não vão solicitar investigações complementares ou iniciar o tratamento antes de terem uma ideia aproximada do que está acontecendo com um paciente. Então, os psicólogos cognitivistas consideram o diagnóstico uma tarefa de classificação, de categorização, que consiste em colocar as entidades nosológicas, né, as doenças, em diferentes classes com base em seus atributos. E uma vez que se reconhecem a doença e todas as suas manifestações em um paciente, como pertencente a uma determinada classe de doenças, se pode usar o conhecimento relacionado para agir, para tomar decisões e também para traçar um prognóstico, planejar uma investigação ou instituir o próprio tratamento. Então, esse é um tema amplamente discutido na educação em ciências da saúde e se discute qual o modelo de forma mais precisa, né, os médicos usam para realizar suas decisões diagnósticas. Então, nós, professores de disciplinas clínicas, enfrentamos o desafio constante de formar estudantes de medicina que sejam capazes de diagnosticar com competência e com assertividade. Então, a construção do pensamento e a tomada de decisão associada ao diagnóstico é um dos aspectos centrais da prática clínica, sendo provavelmente o objetivo principal da formação médica, porque a partir do diagnóstico se parte para o tratamento, para a definição do prognóstico, para o segmento. Então, a elaboração dessa estimativa do ponto de vista clínico está vinculada à gestão e à organização de informações essenciais para se chegar ou se encaminhar às hipóteses diagnósticas. Então, o desafio consiste em identificar os fatores que afetam o desempenho, né, dos profissionais nessa atividade, que faz parte do que se pode chamar de julgamento clínico. Então,
Vou passar aqui para o próximo, quando vou tratar dessa questão de julgamento clínico. Então, o estudo, né, da perícia diagnóstica inicialmente enfocou a caracterização do processo de raciocínio e, posteriormente, a própria compreensão da natureza do conhecimento especializado e seu impacto no desempenho, incluindo no desempenho como profissional que diagnostica, incluindo memória, compreensão do raciocínio e a articulação entre as teorias do conhecimento e o diagnóstico permite uma abordagem crítica que está associada aos vieses cognitivos, principalmente a heurística. Né? Eu vou fazer um pequeno parêntese do que seja heurística aplicada ao raciocínio clínico. Então, a aplicação da heurística no processo de julgamento diagnóstico na saúde e na doença é sobre os caminhos e atalhos mentais usados para simplificar a tomada de decisões. Então, a heurística é uma estratégia de pensamento que as pessoas usam para resolver problemas, para tomar decisões de maneira rápida e eficiente. Então, ao invés de seguir um processo lógico e detalhado, uma heurística permite um atalho em que uma pessoa faz julgamentos rápidos, intuitivos, com base em experiências passadas, em intuições ou em regras simplificadas. Então, o processo heurístico, então, é uma parte essencial do pensamento intuitivo do clínico e é a forma preferida de raciocínio diagnóstico para a maioria dos profissionais que são especialistas em determinada área. Por exemplo, pensando em um exemplo assim, uma analogia fora, né, do raciocínio clínico, mas em termos de tomada de decisão. Por exemplo, ao decidir qual caminho seguir para evitar um trânsito muito intenso, nós podemos escolher uma rota menos congestionada com base em experiências anteriores ou informações simplificadas. Então, existem vários tipos de heurística, mas como esse é um parêntese, então isso vai ser objeto de um outro vídeo dessa playlist de raciocínio clínico e competência cultural. Então, o médico, ao compreender, né, os limites e as fontes do seu próprio conhecimento, ele pode se tornar mais capaz de identificar vieses, esses vieses cognitivos, e as limitações que podem afetar o processo diagnóstico. Quando ele promove uma prática mais segura e mais baseada em evidências, fugindo um pouco da heurística. Então, essa articulação não apenas fortalece a capacidade diagnóstica, mas também promove a autocrítica, a reflexão e a aprendizagem, que é um processo continuado em relação aos médicos e aos profissionais da saúde de uma forma geral, e que são fatores essenciais para a excelência na prática médica. Assim, o entrelaçamento entre as teorias do conhecimento e o julgamento diagnóstico em medicina e em saúde de uma forma geral torna-se um pilar para a formação de médicos e profissionais de saúde reflexivos e críticos, assim como exigem as diretrizes curriculares nacionais dos grupos dos cursos de graduação na área da saúde. E esses clínicos assim dotados, eles dominam tanto os conhecimentos técnicos quanto os processos cognitivos que envolvem a tomada de decisão em situações clínicas. Então, quando a gente pensa em teorias explicativas do raciocínio diagnóstico, nos vem à mente o quê? Nos vem à mente a psicologia cognitiva, ou então a teoria
ou concepção de aprendizagem cognitivista, para estudar as principais características do raciocínio humano, e em especial o raciocínio diagnóstico, não é, que precisam ser tomadas em conta no estudo, né, das tarefas cognitivas complexas, como o diagnóstico médico, o diagnóstico no sentido de ser o cerne, né, da prática clínica. Então, isso exige uma sinergia, né, de intuição e de pensamento analítico. Então, o erro, quando acontece no diagnóstico, é uma causa prevalente e importante, não é, de dano, e pode resultar de fatores sistêmicos, não é, do próprio contexto, ou de falhas cognitivas, como o viés e a falácia lógica, que sempre deve ser levada em conta quando estamos no processo de raciocínio diagnóstico. Então, a educação dos profissionais de saúde não oferece, assim, consistentemente, um relato coerente do pensamento diagnóstico, do julgamento clínico e dos riscos associados a esse erro, né? Muitas vezes, quando o médico ele se gradua e entra na residência médica, na prática ele vai aprendendo e vai adquirindo experiência. Mas aqui, julgamento clínico. Qual é o conceito de julgamento clínico? O julgamento clínico, acho que está um pouco. Aqui está melhor. Esqueci de ligar a principal iluminação aqui da sala. Então, o conceito de julgamento clínico ainda carece, né, de uma luz, carece de uma definição precisa na literatura e, por vezes, se utiliza de forma intercambiável, né, de uma forma ou de outra, um termo ou termos como pensamento clínico, resolução de problemas clínicos, tomada de decisão e também julgamento clínico. Então, o esclarecimento clínico resulta da interpretação das informações que o médico tem, né, em resposta a uma situação específica, quando ele coleta essas informações. Quando o paciente ele traz essas informações para que ele ou ela, né, estabeleça um caminho, né, diagnóstico em relação a um paciente em particular, né? E dentro de um contexto clínico, né, com sinais e sintomas daquela situação que o paciente traz por meio da sua narrativa. Então, nesse processo, o médico aplica seus conhecimentos, suas habilidades e sua confiança, autoconfiança, que influenciam a forma como ele vai perceber, vai interpretar essas informações. Então, é como uma estimativa clínica, que pode ser entendida tanto como um processo quanto como um resultado, um desfecho. Então, também é importante considerar a perspectiva do doente, do cliente, a relação entre o médico e ele, o paciente ou ela. Então, e também o ambiente em que o paciente percebe todas essas situações, o ambiente onde ele desenvolveu esse processo, ele adoeceu, e o ambiente onde ele está sendo recebido, onde ele está recebendo o cuidado. Como mencionei há pouco, o diagnóstico é uma tarefa de categorização, de classificação, que permite aos médicos fazerem previsões sobre características de situações clínicas e determinar o curso de ação apropriado. Então, o julgamento clínico é definido assim, como processo de avaliação e interpretação de informações
clínicas que permitem ao profissional de saúde tomar decisões fundamentadas para resolver o problema de saúde específico do seu paciente. E esse processo envolve a integração de conhecimentos científicos, da experiência prática do médico ou da médica e habilidades também interpessoais, a inteligência interpessoal do profissional para avaliar as condições daquele paciente, formular hipóteses, selecionar exames de forma racional e estabelecer hipóteses diagnósticas e planejar intervenções diagnósticas e terapêuticas. Então, segundo Tanner, cuja referência está aqui na base do slide, né? Tanner, pensando como enfermeiro ou enfermeira, né? Então, o julgamento clínico, né? O modelo de julgamento clínico baseado em uma pesquisa, não é, publicada em 2006. Então, esse trabalho, quando eu estou falando de julgamento clínico de profissionais da saúde, né? Então, depois a gente vai abordar essa diferença entre julgamento clínico de profissionais de saúde de uma forma geral, considerando categorias profissionais. Mas Tanner definiu dessa forma. Coloquei aqui, pronto. Ele definiu dessa forma, porque já que é uma citação literal, não coloquei aqui no slide. Um processo complexo que exige que o profissional observe atentamente observe atentamente, interprete as informações, avalie as percepções e haja de maneira adequada em situações clínicas. Esse é, literalmente, não é como uma citação direta, o conceito de julgamento clínico de Tanner, 2006. Então, vamos a seguir. Então, aqui essa pergunta, né? Porque eu coloquei uma referência, né, de um profissional da enfermagem na definição desse conceito anterior de julgamento clínico. Então, aí eu coloco essa pergunta: quando médicos, médicas e enfermeiras estão olhando para o mesmo paciente, eles têm a mesma imagem em termos de pensamento e julgamento clínico? Então, essa é uma pergunta que vai ficar para próximos vídeos. Então, como responderíamos a essa pergunta? Sim ou não? Então, siga-nos aqui nesse canal, ative o sininho de notificações e venha conosco tentar responder a essa pergunta. E, então, até o próximo vídeo.